agora, quem vai substituir Gustavo Scarpa com a camisa do Palmeiras em um dos maiores meias da história do clube? Vem comigo! Pessoal, antes da gente falar deste Gustavo Scarpa histórico com a camisa do Palmeiras, recado muito legal da galera da Mais Ágil, tá bom? Meus parceiros que estão no mercado com antecipação do seu FGTS para resolver suas pendências financeiras de forma muito rápida, segura e simples também, como foi comigo recentemente. Você tem aquela conta pesada para pagar, quer fazer algum tipo de investimento, algum buraco que você precisa resolver de última hora, tem uma grana ali e não consegue mexer e precisa dela imediatamente, em até 24 horas a Mais Ágil resolve o seu problema, tá bom? Ó, contato dos caras aqui na tela, tem também link na descrição desse vídeo para você falar diretamente com o pessoal da Mais Ágil, que eu tenho certeza que assim como eu, o seu problema vai ser resolvido em até 24 horas. Mais Ágil, tamo junto, hein? Pessoal, um dos maiores meias de todos os tempos na Sociedade Esportiva Palmeiras se despediu do clube nesta quarta-feira mediante aos torcedores no Allianz Parque, né? Gustavo Scarpa, 28 anos, final de contrato em dezembro de 2022, ruma para a equipe do Nottingham Forest da Inglaterra e, portanto, vai deixar muita gente órfã de um jogador muito carismático, de um atleta que fora do campo dispensa apresentações em termos de personalidade, mas o melhor de tudo, dentro de campo, é um cara que foi extremamente decisivo com a camisa do Palmeiras em todos os títulos dos quais conquistou com a camisa do clube, né? Gustavo Scarpa, de 232 jogos, em 154 vezes titular com a camisa do Palmeiras, 44 gols, 59 assistências, 8 vezes campeão, bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, campeão da Copa do Brasil e também campeão da Recopa, né? Qual meia na história da Sociedade Esportiva Palmeiras de tantos gigantes que passaram por este clube gigantesco tiveram um currículo de tamanha proporção como este do Gustavo Scarpa, né? São poucos inclusive desta atual geração da chamada terceira academia do Palmeiras, a academia que de fato, ou no caso a quarta, né? Porque eu considero a terceira a época da Parmalat, essa quarta academia do Palmeiras, que lá na frente muita gente vai entender o tamanho dela para a história do clube no comando do técnico Abel Ferreira. E Gustavo Scarpa, claro, deixa uma lacuna muito importante, um jogador que, além de todo esse know-how dentro de campo, era um cara que executava diversas funções que nesta modernidade do futebol são muito importantes. Um jogador versátil com a bola nos pés, um jogador versátil na bola parada, um jogador tecnicamente muito apurado, mas em especial taticamente um atleta muito moderno. Por isso que está indo para a principal liga do planeta, jogar num clube que, claro, não tem a expressão do Palmeiras, que já foi gigante na Inglaterra. O Nottingham Forest, para quem não sabe, é bicampeão de Champions League no final dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, uma equipe que, claro, hoje tem um déficit econômico muito diferente em relação aos times que têm brigado pela ponta da tabela, mas o fato é que é um time bem tradicional e que está precisando se revigorar, por isso vai contratar e vai contar com os serviços do Gustavo Scarpa para a sequência desta temporada na Europa, né? Um jogador que no Palmeiras é insubstituível neste elenco, não há nenhuma peça com as características e a dinâmica do Gustavo Scarpa. Talvez o Palmeiras, caso sem o Scarpa, ele possa mudar a sua forma de jogar, ser um Palmeiras mais agudo novamente, no chamado 4-3-3, com Rony, Endrick e Dudu à frente. Pode ser um Palmeiras também que tenha a entrada do Rafael Veiga de volta no meio campo na vaga do Scarpa, e aí quem sabe abrir um outro jogador de meio campo ali naquela região, caso o Palmeiras busque alguma solução. Pode ser o Giovani também surgindo, o John, mas aí eu acho muito pouco provável, ou o Atuesta entrando para jogar um pouco mais improvisado numa outra forma, num sistema que o Abel vai ter de readequar a equipe para o Palmeiras,
ou, na minha visão, buscar um jogador no mercado com essas características, o que é muito difícil, né? Atletas que jogam nessa posição estão em falta, meias que pensam em jogo, meias que participam ativamente da criação, jogadores multifuncionais, é muito raro, é uma função muito difícil até aqui na América do Sul e por isso que o Palmeiras vai precisar garimpar muito bem esse mercado. Talvez o De La Cruz possa fazer essa função, mas um jogador já mais caro, não sei se o De La Cruz aceitaria uma proposta aqui do futebol brasileiro, apesar de o staff dele dizer que está aberto a ouvir negociações, mas o De La Cruz para mim é um jogador que vai buscar o mercado dele no futebol europeu, ou então o Palmeiras buscar uma alternativa de um ex-jogador brasileiro, pode ser o Paulinho, que é um cara que já se disse disposto a jogar no Palmeiras mesmo com o interesse do Atlético Mineiro, numa função um pouco diferente do Scarpa na característica, mas ele pode ser colocado por ali, não sei se o Palmeiras vai ter uma bala na agulha para contratar jogadores mais pesados, um Claudinho da vida, que é um atleta muito importante lá do Zenit, se bem que ele disse que quer contar com mais 2 anos de contrato por lá e aí cumprir evidentemente todo o ciclo que ele tem no futebol da Rússia, mas enfim, opções não faltam no mercado, o fato é que opções não é que não faltam no mercado, opções faltam no mercado, existem essas opções, mas elas são muito caras para essa realidade, não tem jeito. O Palmeiras, para contratar um jogador para essa vaga do Gustavo Scarpa, vai precisar abrir o cofre, e aí é que eu quero saber de vocês, quais homens no mercado, quais nomes neste mercado da bola tão importante vocês sugeririam para a contratação do Gustavo Scarpa? Ou então, no caso, é colocar o Endrick como centroavante, abrir o Rony pela ponta esquerda, ou então ficar invertendo de posição com o Dudu e fazer com que o Palmeiras jogue diferente, hein? Eu sei que é muito complicado. Gustavo Scarpa vai deixar muita saudade e muita gente talvez não esteja nem preparada para ouvir isso, mas Gustavo Scarpa foi sim um dos maiores camisas 10 na sua função, claro que jogava com a 14, mas naquela função de pensar o jogo, da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, com números, com títulos, sem dever nada a grandes figuras que passaram por essa posição. Lógico, não vai ser um ídolo como o Ademir da Guia, talvez não tenha o talento de um Rivaldo, de um Alex, mas olha, ele pode um dia num jantar ali de confraternização do Palmeiras, sentar à mesma mesa desses caras, porque o que ele fez pelo clube, deixando as portas abertas e dentro de campo, que jogou de bola e ainda na minha visão, melhor jogador do Palmeiras em 2022 e que deve ganhar o prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro, isso sem dúvida alguma.